Posso começar? Como eu me tornei adventista. Fiz amizade em 1996 na escola, família Clementino. Foi os meus primeiros orientadores sobre a palavra de Deus. Eu acho que foi ali onde eu comecei pela primeira vez a ir à igreja e ouvir alguma coisa da Bíblia, que eu cresci num lar católico não praticante total. E foi a primeira vez, 1996 aproximadamente, comecei a frequentar a igreja e algumas vezes achei muito bonito as mensagens, mas ainda estava no início da minha juventude e a semente plantada ficou plantada e eu saí para o mundo. Os anos se passaram e 10 anos depois estava um irmão adventista, o irmão Israel, dando estudo bíblico na casa da minha mãe, uma irmã minha. E eu não era adventista, né? Tinha ouvido a mensagem, estava bem afastado. Não cheguei nem à conversão, nem vou dizer que eu era praticante. Tinha apenas achado bonita a mensagem e me afastado. Já era casado, 2 anos casado. E como irmão mais velho, desejava que minha irmã, né, fosse uma boa menina. Então Israel, dando estudo a Poliana, eu disse a seguinte palavra a Israel: Israel, leve essa menina para a igreja. E ele me pegou pela palavra e disse: levo sim, vou aproveitar e fazer um convite a você. E eu disse, na brincadeira, né? E eu vou. E ele olhou sério para mim e disse: você não está prometendo a mim, está prometendo a Deus. E eu fiquei sem palavras, pensativo, e disse: nossa, ele agora pegou pesado comigo. Então eu fui. Naquele domingo foi o retorno, depois de mais de 10 anos, eu retornei à igreja. E cheguei lá, estava iniciando a série de estudo bíblico com eles no vídeo ainda na TV com o pastor Luiz Gonçalves, Grande Conflito. E foi fantástico, né? Para quem já assistiu os estudos de Luiz Gonçalves, maravilhoso aquele estudo. E eu fiquei impressionado. Achei tão bacana, né? Mas não tinha vontade de ir para a igreja, tinha muita preguiça. E quando eu saí da igreja, Israel chegou para mim e disse: aí, gostou? Eu disse: gostei. E ele disse: vai vir de novo? Eu digo: vou. E ele disse de novo: você não está prometendo a mim, está prometendo a Deus. Eu disse: eita. Ele me pegou de novo. E fiquei envergonhado de não cumprir a palavra, né? E no domingo seguinte eu vim de novo. E o estudo foi o mesmo, continuação. E eu gostei muito. E ele chegou para mim e disse: aí, vai continuar vindo? Eu digo: eu vou. E ele disse mais uma vez, né? Você não está prometendo a mim. Eu já estava sabendo que ele ia dizer aquilo a mim, né? Mas eu concluí o estudo. E gostei tanto que fiquei indo aos domingos para a igreja. Mas eu ainda não tinha me convertido. Quase todos os domingos eu frequentava a igreja. Às vezes tinha aqueles batismos, aqueles apelos. E às vezes eu me levantava para ir lá para frente, eu morria de vergonha. E às vezes eu ia, às vezes eu me segurava mais. E eu me lembro que a última vez que eu me levantei para ir lá para frente, eu fui o último dos últimos e o pastor que tinha feito um batismo, acho que ele apelou, reapelou, começou o apelo e voltou, e parece que alguém tinha dito a ele: olha, não pare enquanto aquela pessoa ali não se levantar. E ele apelou tanto, e eu fazendo força para ficar no banco, que eu me levantei e fui. Eu acredito que essa foi a última vez que eu necessitei me levantar para dizer que eu aceitava Jesus ali no batismo. E poucos meses depois eu já estava preenchendo minha ficha batismal. Nesse intervalo de 96 eu tive um estudo bíblico com a irmã aqui, Sandra, aqui da igreja. Ela foi orientada eu acredito na época ela era professora, desculpa o suor. E Sandra também me deu estudo bíblico nesse período de 96, né? Então assim, eu aprendi bastante sobre a Bíblia, mas me afastei. Então,
2006 eu voltei para a igreja, 2004 voltei para a igreja, comecei a frequentar a igreja. E desse convite de Israel à minha convenção, eu passei 2 anos indo para a igreja aos domingos. Até o dia que eu aceitei o chamado de Jesus, desci as águas batismais. Em 1996 eu me tornei um adventista do 7º dia, aonde estou aqui até hoje. A missão de Deus, a minha missão. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição. Lembre-se sempre, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Hoje nós vamos à 6ª lição, motivação e preparo para a missão. E quem vai participar hoje? Nosso querido amigo e irmão, pastor e professor Marcelo Torres, diretamente ali da FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. O pastor mais bonito da FADBA vai vos falar neste sábado, tá certo? Pastor Marcelo, seja bem-vindo, né? Como é que anda as coisas aí por nossa querida Bahia, nossa querida Cachoeira, uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Sua saudação para o nosso público ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês, falar com meu conterrâneo paraibano, como eu, doutor Matusalém, o nosso professor Massa, né, como ele é conhecido, aqui na FADBA, que agora é Uniaene, virou centro... Uniaene. Se tornou centro... Que coisa boa, né? Estamos cada vez mais incrementando e buscando crescimento, novos cursos, né? E, graças a Deus, tem dado certo. E aqui em Cachoeira, depois de muito calor, hoje está chovendo. Finalmente, por aqui. Espero... São tempos novos, né? Até o tempo natural mudou, né? Aqui a gente tem um dia quente e à noite, sempre na madrugada, está chovendo um pouquinho aqui, né? Nunca acontecia isso no passado, né? Mas agora são tempos novos. Até a natureza, né, está se inovando, se ressignificando, né? Exatamente. Então, vamos... Pastor Marcelo, né? Motivação e preparo para a missão. Em Lucas capítulo 24, versículo 44, diz o seguinte: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pastor Marcelo, o que é que significa esse texto, né? E como nós poderíamos destacar os principais pontos desta lição, desta semana tão importante para o desenvolvimento da igreja, para o cumprimento da ordem de Jesus de pregar o evangelho e como sinal, né, para efetivamente se concretizar o fim dos tempos e Jesus voltar a este mundo. Interessante, quando a gente lê e observa o relacionamento de Jesus com os apóstolos, Jesus falava as coisas, mas os apóstolos não prestavam atenção ou não estavam prontos para entender o que ele estava dizendo, né? Uma vez ele falou para os fariseus, na presença dos apóstolos: vós estudais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. É claro que Jesus, no seu tempo, estava se referindo ao Velho Testamento, dizendo que esse Velho Testamento falava dele, de Jesus. Os apóstolos viram isso, entrava por um ouvido, saía pelo outro. Jesus falou várias vezes: olha, eu vou ser crucificado e vou ressuscitar. Ou não queriam entender, porque eles estavam cegos ou talvez surdos, por causa do foco que eles tinham nesse mundo material, naquela ideia do Messias guerreiro, político, que iria vencer Roma e que ia renovar o reino davídico, e eles seriam ministros, sabe? A cabeça deles estava mais nessa direção. E, mais uma vez aí, Jesus lembrou a eles: olha, eu falei para vocês que as Escrituras falam de mim. As Escrituras hebraicas são divididas principalmente em lei, que é o Pentateuco, Moisés, né? Os profetas, que praticamente pega todo mundo, e poesia, que é Salmo, que é Jó, Eclesiastes e tal. E Jesus fala justamente isso aí. Olha, está escrito sobre mim na Torá,
nos profetas e nos salmos. Ou seja, ele falou das poesias, da linguagem profética e do Pentateuco. Em outras palavras, todo o Velho Testamento. Tudo que tem lá fala de mim. Inclusive o Salmo, que muita gente não reconhece os salmos proféticos, e esse verso deixa claro. Tudo isso era pregação que existia anunciando a vinda de Jesus. E Jesus agora senta com os apóstolos para dizer para ele, olha, tudo foi se cumprindo aqui, ó. Tudo que vocês viram já estava previsto aqui, já estava anunciado. Agora vocês serão responsáveis por uma nova mensagem. E aí surge a palavrinha grega que é muito forte em Atos, principalmente, que é o querigma, que é a pregação, a mensagem. No Velho Testamento, falava sobre a vinda e a morte de Jesus como o Messias. Agora, Jesus está dizendo aos seus apóstolos, vocês vão ser os responsáveis pela nova mensagem. E aí agora aparece nos evangelhos, no livro de Atos e nas cartas que nós temos no Novo Testamento, né? Até o Apocalipse. Então, veja que importante. Jesus mostra para eles a mensagem do Velho Testamento todo e dá a eles a nova responsabilidade. Vocês têm a nova pregação. E qual é a nova pregação? Né? É o que a gente Isso. Aqui diz assim, compartilhar o primeiro tópico, as boas novas. E traz, em primeiro lugar, ali em Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 12. Qual foi a reação dos que ouviram sobre o Cristo ressurreto, né? Então, dentro desse contexto que eu falo, é bem interessante, porque essas boas novas que foram compartilhadas, qual foi a reação ali, né, a partir da pregação das mulheres, né, a partir da ressurreição de Jesus? Exatamente esse o conteúdo do querigma. Hoje, quando a gente fala de pregar as boas novas do Evangelho, está falando de Jesus, que morreu por nós, que nos salvou. Mas o foco da pregação dos apóstolos é, ele ressuscitou. Sabe aquele hino que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã? Porque a ressurreição era o clímax de todo o plano da salvação. Se Jesus tivesse morrido por nós e tivesse ficado no sepulcro, não teria esperança para nós. É por isso que a ênfase da pregação dos apóstolos é, ele ressuscitou, ele está vivo, então significa que nós estamos salvos. É mais ou menos, Matusalém, a reação que o pessoal tinha lá no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, no dia da expiação, para fazer a expiação de todos os pecados que foram confessados durante o ano, e o povo ficava em jejum, vestido de saco e em silêncio, sem joias, sem maquiagem, ao redor do santuário, ouvindo, segundo Flávio José, as sinetas que ficavam nas barras do vestido do sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote entrasse diante da Arca da Aliança, com o sangue do bode expiatório, confessasse os pecados e voltasse do santuário, significava que todos os pecados foram perdoados, e aí era a festa dos tabernáculos e ia começar um novo ano. Então, a sensação era essa. A ideia de que Jesus ressuscitou significa que, finalmente, nós estamos livres da culpa do pecado e do poder do pecado. Nos resta agora esperar a consumação do século para ficar livre da presença do pecado. E quando as mulheres chegaram lá no sepulcro, que os anjos que elas viram lá, né, 2 homens resplandecentes, disseram, vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Vocês não lembram, não, que ele falou para vocês que ele ia ser morto e no terceiro dia ele ia ser visto por vocês? As mulheres, como até hoje acontece, acreditaram rapidamente. Nossas igrejas estão muito mais cheias de mulheres do que homens, né? Elas acreditam mais facilmente. Parece que a mulher já tem, eu não sei. Esse é um estudo da psicologia, mas, de forma, a observação mostra que as mulheres aceitam o evangelho mais fácil. E elas aceitaram a mensagem do anjo, já acreditaram e correram para avisar os apóstolos. E os apóstolos, ainda fechados em suas próprias ideias, não sei se tem alguma coisa a ver com a dimensão da racionalidade, da objetividade, que o cérebro masculino parece que tem mais predisposição. Não sei, alguns dizem isso, eu não sou especialista, mas acontece que os homens, os apóstolos, homens, disseram que as mulheres estavam muito emocionadas e não estavam falando coisa com coisa, era desvario, não deram importância.
Mas Pedro, mesmo assim, correu lá para o sepulcro para ver o que aconteceu com essas mulheres, que elas estão assim tão eufóricas. E a Bíblia diz que ele foi lá, viu, ainda não creu, mas pelo menos ficou pensando naquilo. E aí, provavelmente, foi por esse momento que Jesus Cristo aparece para Pedro de forma isolada, naquele texto que eu costumo pregar, dizendo que é o texto bíblico, que não está na Bíblia, né? Foi justamente quando Pedro vai sozinho, vê tudo vazio, e quando ele vai voltando, eu tenho a impressão que é aí que Jesus chama Pedro e diz: vem cá, a última vez que você me viu foi na cruz, e você ficou aí meio desanimado, levante a cabeça que eu tenho uma missão para você. E quando aqueles dois de Emaús entram, dizendo, o Senhor apareceu a nós, os discípulos respondem o quê? É verdade, ele já apareceu também a Pedro, de forma isolada. Então, provavelmente foi aí, quando Pedro foi lá, né? Às vezes, a gente é muito tardio para acreditar no que Deus faz e no que Deus promete, porque a gente está muito fechado no nosso jeito de enxergar, e como a gente quer que seja. A gente tem uma ideia, como vai ser a perseguição, como vai ser isso, e se fecha nisso, e está acontecendo aquilo que Deus falou que ia acontecer, a gente não está enxergando. Então, em primeira mão, as mulheres aceitam, e os discípulos duvidam. Aí é necessário que Jesus venha e tome uma atitude para mudar esse quadro aí, e eu acho que imagina a nossa próxima pergunta, né? Exatamente, um fundamento profético, né? Ali, Lucas, continuando no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, entre o verso 36 e o verso 49, o que aconteceu e porque essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos, né? Esse é um verso muito interessante, é uma passagem da Bíblia muito interessante que mexe com a cabeça de muita gente. Primeiro, aquela ideia da ressurreição em espírito, que é combatida nesse verso aí, porque Jesus aparece e diz, eu não sou nenhum espírito, eu ressuscitei em carne e osso, me toca aqui. E Paulo diz que nós vamos ressuscitar do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, em corpo glorificado, e não a alma que vai para o céu. Isso aí é claramente combatido nesse episódio da Bíblia. Segundo, que o pessoal, às vezes, bota uma ênfase exagerada na comida e tal, que pode comer isso, não pode comer aquilo, e Jesus disse, me dá um pedaço de pão e um pedaço de peixe aí, para eu comer na frente de vocês e mostrar que eu sou de carne e osso igual a vocês. Que é interessante, né? E aí Jesus diz assim, vocês estão admirados por quê? Aí Jesus dá aquela cobrada, né? Eu falei para vocês tudo isso. Aí Jesus chama e dá uma revisão, né? Mas uma revisão, um curso de teologia intensivo. Vamos aqui, ó. Olha o que falou aqui. A Bíblia não cita tudo o que Jesus falou, mas diz que ele falou desde Moisés, pelos profetas e pelos salmos, os salmos proféticos. Por exemplo, o Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? O Salmo 23, né? Que diz que ele vai descansar. E o Salmo 25, que fala da glorificação, onde abrir a portas, que entrará o Rei da Glória. Esses três salmos, o da cruz, o do descanso e o da glorificação. São salmos proféticos, e outros mais, né? Não deixarás a minha alma ver a corrupção, nenhum dos seus ossos foi quebrado, tudo nos salmos. Mas Jesus vai mostrando tudo isso para eles. Por quê? Porque a gente precisa ter certeza do que a gente vai pregar. A gente precisa crer no que a gente vai pregar. Paulo disse, olha, se você prega com interesses distintos, mas prega Jesus, estou nem aí. Se você prega para se aparecer, se você prega porque está com raiva de mim, se você prega por outros sentimentos, mas isso que você prega, Jesus, prega a mensagem certa, eu não estou nem aí. O importante é Jesus ser pregado. Os construtores da Arca de Noé foram úteis, mas não quiseram entrar na arca. O importante é que eles construíram a arca. Então, deixe Jesus ser pregado, mesmo que as pessoas preguem por intenções outras. Agora, a mensagem precisa ser a mensagem correta. E Jesus fez questão de rever com os apóstolos para, como é que eu diria, dissolver aquela visão que eles tinham, de um Messias terreno, de um Messias político. Sabe, eu faço uma ponte, Matusalém, com aqueles irmãos que entram na igreja e se aproximam de Deus com o interesse de que Deus dê bens para eles, contaminados com a teologia da prosperidade. Eu vou devolver o dízimo, eu vou na igreja, eu vou fazer isso, porque eu quero ser abençoado por Deus de forma material. E não é bem essa
a intenção da comunhão com Cristo, né? E foi mais ou menos isso que Jesus fez. Jesus corrigiu a visão terrena deles e disse para eles, olha, a mensagem é essa, vocês vão continuar a mensagem do Messias do Velho Testamento agora com um novo foco. O foco agora é a ressurreição e o preparo para o juízo. É isso que vocês vão fazer. Arrependam-se todo mundo, o reino de Deus chegou até vocês, e Jesus, então, mostra essa sucessão profética. É o que nós somos hoje. É o que nós temos hoje. Nós somos os sucessores dos profetas do Velho Testamento. Nós não, os apóstolos. Nós somos os sucessores dos apóstolos para pregar essa mensagem. Olha, Jesus é o Messias, cumpriu as profecias e ele agora é o Salvador. E aí vem o próximo foco. Nos apóstolos, o foco era a ressurreição. O nosso foco hoje é o juízo. Ele está voltando, ele está às portas. Se prepare. Exato. E na parte de terça-feira, porque aí a gente fecha o ciclo de Atos, capítulo 24, o livro de Lucas foi escrito por Lucas, né? Sim. E ele termina ali no capítulo 24, ali esse cenário, não é? Esse Sim. cenário da ressurreição de Jesus, das experiências que vêm sucessivamente, e depois, né, ele continua a história ali no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, né, que é importante a análise, né? E o capítulo 1, versículo 12 até o 26, o que os discípulos, que naquela época totalizavam cerca de 120 homens e mulheres, faziam enquanto esperavam, né, esperavam alguma coisa, porque eles estavam ali, né, tentando uma comunhão com Deus, mas haveria uma missão a cumprir, né? E essa espera de missão é exatamente o que está contextualizado aqui. E o que isso significa? Jesus disse para eles, olha, vocês vão fazer agora a continuidade da pregação dos profetas. Mas a mensagem de vocês agora vai ser o reino de Deus, a ressurreição e o perdão garantido. Para todo mundo, não só para os judeus, né? Então, vocês vão ser minhas testemunhas aqui, em Jerusalém, na Judéia, né? Os confins do mundo. Mas aguarde um pouquinho, que vocês sem mim não podem fazer nada. Jesus repete esse conceito. Então, eu vou mandar poder do alto. Aguarde esse poder. Vocês vão saber que eu vou mandar esse poder, e aí é a hora de vocês saírem mesmo, para pregar com vontade. Mas aguardem. Esse aguardem de Jesus não é um aguardar passivo. Ah, eu vou ficar aqui sem fazer nada, jogando videogame ou assistindo televisão. Se preparem. Fiquem aguardando, mas se preparando. Sabe o que eu gosto de pensar em Davi? O rei Davi? Enquanto ele cuidava de ovelha, que ovelha é um bicho que não dá trabalho, né? Fica ali. Davi ficava treinando harpa e treinando funda. Quando precisaram dele, ele era o melhor tocador de harpa, com 16 anos. Quando Deus precisou dele, ele era um exímio fundista, né? Se é que o nome é esse, fundeiro, não sei, eu já tiro a pedra. Porque enquanto ele estava ali, ele estava se preparando. Ele escreveu vários salmos enquanto cuidava das ovelhas. Ele meditava. Então, Davi aproveitou o tempo para se preparar. Agora, fazendo esse paralelo, Jesus chama os apóstolos e diz, aguardem que eu vou mandar poder. E aí os apóstolos, enquanto aguardavam, estavam se preparando juntos, né? Se protegendo, porque o clima não era bom para eles ficarem ali à toa em público, estavam juntos, orando e se organizando. Olha, vamos escolher alguém para substituir Judas, para continuar os 12. Mas esse alguém tem que ser alguém que está desde o começo, lá desde o batismo de João Batista até o final, uma pessoa que seja testemunha como nós, testemunha ocular e auricular de tudo que Jesus fez, de experiência. Eles estavam buscando alguém de experiência. Então, eles estavam ali, olha, só aguardando a promessa de Jesus em oração, mas, ao mesmo tempo, pensando como se organizar para fazer aquela missão dar certo, para cumprir aquela missão. A gente precisa pensar nisso também, né? Como a gente vai fazer as coisas? Não é chegar falando qualquer coisa em qualquer hora, a gente tem que estar pronto a qualquer hora e fora de hora, mas não é para falar em qualquer hora, fora de hora, e qualquer coisa para qualquer pessoa. A gente tem que estudar,
Hoje em dia se fala muito em grupos homogêneos. A gente precisa saber exatamente como quebrar gelo, como construir pontes para chegar até as pessoas, para que as pessoas nos ouçam. E isso é fundamental nesse preparo, enquanto o poder que Deus nos prometeu não vem. E a gente acredita no novo Pentecostes, né? Que vai acontecer de novo. Então, hoje nós estamos vivendo o paralelo desse preparo, em que Jesus disse aos apóstolos: olha, aguardem que eu vou mandar poder. E aí nós acreditamos que estamos exatamente nesse momento em que devemos nos preparar, porque Deus vai mandar poder, mas Ele só vai mandar poder para quem estiver preparado. Isso a gente precisa entender. A gente tem que estar se preparando agora. Então, pastor, o capítulo 24, além de Lucas, é o momento da ressurreição e do chamado, não é? Sim, O chamado. Aí depois a gente entra no capítulo 1 do livro de Atos, né, dos apóstolos. Nesse capítulo é exatamente a espera, né? A espera e o preparo, a espera e o recebimento. E o capítulo 2, né, o que aconteceu com os discípulos como resultado, né, do recebimento do Espírito Santo, porque eles se prepararam, esperaram, oraram e eles receberam. E qual foi o resultado no Pentecoste desse trabalho que é apresentado no capítulo 2? Aí veio a bênção, né? A maior bênção que o ser humano pode receber é a dotação do Espírito Santo. E eles estavam orando por isso, estavam pedindo isso, estavam se preparando mentalmente, psicologicamente, eles estavam focados nisso. E a promessa de Jesus se cumpriu. Enquanto eles oravam, veio sobre eles aqueles sinais, não é? Línguas como de fogo, eles começaram a falar, tocados pelo Espírito Santo, acima de suas capacidades naturais. O dom do Espírito Santo, ele ultrapassa a capacidade natural. Não é um talento natural que você tem, é mais do que isso. Um talento natural pode se tornar um dom espiritual. É bom que a gente diga que a dotação do Espírito Santo não é um presente para pessoas que merecem. Não. Deus sabe onde e como cada um será mais útil. O apóstolo Paulo nos aconselha a pedir os melhores dons para poder exercer a nossa missão, né? Eu sempre pedi a Deus o dom, sabe qual é o dom que eu mais queria? O dom de curar. Eu fico pensando no dom de curar. Eu disse uma vez num sermão meu que todas as pessoas que eu ungi morreram, mesmo eu pedindo a cura. A gente sabe que a unção na igreja adventista não é para curar simplesmente, é para entregar a Deus e Deus dá uma definição, para a cura ou para o descanso. E aí eu me lamentei no púlpito que eu pedi a Deus o dom de curar e todas as pessoas que eu ungi morreram. Aí, alguns meses depois, a tesoureira da igreja me ligou e disse que a mãe dela estava muito doente no hospital, e que não era para eu ir lá, porque eu tinha dito que todo mundo morreu. Eu sempre me lembro dessa história e não teve jeito, o outro pastor foi ungir e ela veio descansar. Mas Deus já fez milagres com a minha presença, junto com a igreja. Mas a gente espera essa dotação especial nos últimos dias. Mas não é mérito, é por utilidade. Deus sabe quem vai ser útil com cada um. Os apóstolos estavam ali e eles receberam não só o dom de línguas, receberam diversos dons. Veja, Pedro recebeu o dom da oratória. Ele se levantou no meio de todo mundo e, como a gente fala assim no popular, largou o verbo. E não foi mole, não. Ele disse, olha, esse Jesus, vocês crucificaram, esse Jesus, ele é o prometido lá. Então, vocês têm uma culpa grande. Essa culpa de ter crucificado o Messias. Esse foi o final do apelo dele, essa pregação. E aí aquele povo, ao ver não só eles falando em outros idiomas, línguas de outros países, não língua estranha, mas idiomas, eles viram também milagres acontecendo. Eles viram o poder. O povo viu que era algo diferente, sobrenatural. Eles ficaram espantados. E Deus preparou um ambiente. Quando a gente está pronto, Deus nos dá o poder, mas Ele também prepara os corações. Tá? Não é mérito nosso. A gente não pode jamais imaginar que a gente tem mérito, que a gente é bonitinho, que a gente é especial. E aí aqueles discípulos, naquele momento,
cumprindo a ordem de Jesus, com o poder que Jesus prometeu, num ambiente que Jesus preparou. Matusalém, os judeus iam a Jerusalém, Matusalém, Jerusalém, não posso me atrapalhar. Os judeus iam a Jerusalém 3 vezes no ano, para as festas. Eles tinham ido e tinham visto Jesus se levantar no meio da multidão e dizer assim: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, durante a cerimônia dos candelabros que eles têm lá, e viu os fariseus quererem apedrejar. Aí o povo disse: quem é esse homem que incomodou tanto os fariseus? Eles foram embora e voltaram. Quando eles voltaram, era Páscoa, Jesus estava sendo crucificado. Eles disseram: aquele homem que fez aqueles discursos, que fez esses milagres, entre ladrões, ele não é ladrão, por que ele está ali? Depois eles vão embora e voltam. Quando eles voltam, eles veem os seguidores conhecidos daquele homem fazendo milagres. Veja, Jesus foi preparando o terreno para o momento. E aquele povo de várias nações, de vários idiomas, agora eles tinham uma sequência histórica com Jesus Cristo e eles perceberam que não era uma coisa qualquer. E agora eles estavam vendo a verdade sendo pregada diante deles e o Espírito Santo incomodando, e eles disseram: o que é que a gente faz? E aí Pedro diz: arrependam-se, né? Para perdão dos pecados, aceitem a Jesus como Messias. E aí, meu irmão, quase 3.000 pessoas. No calendário profético das festas judaicas, você sabe que a Bíblia, a história da redenção é organizada de acordo com aquelas festas judaicas, né? Tem a Páscoa, depois da Páscoa tem as primícias, que são os primeiros frutos, os pães asmos, e depois o Pentecostes. Jesus morre na Páscoa, pessoas ressuscitam e sobem ao céu com Jesus, essas são as primícias, o perdão dos pecados, os pães asmos, e o Pentecostes, a primeira colheita, porque o Pentecostes era a festa das colheitas, e essas 3.000 almas aí são a primeira colheita do cristianismo. Tudo dentro do calendário de Deus, de acordo com o plano de Deus, executado por meros mortais defeituosos, mas que decidiram entregar-se e se preparar para ser usados por Deus. Isso é um milagre. Bom, como resultado de tudo isso, a igreja ela criou uma imagem, né? E ali no capítulo 2, verso 41 até o 47, é demonstrada a imagem, né? O tipo de imagem que a igreja primitiva ela é retratada, né? Não é uma fotografia literal da igreja, né? Mas é um retrato, ou seja, uma imagem que é construída, né, da igreja e que, sem sombra de dúvida, é extremamente importante, né? Esse relato do capítulo 2, versículo 41 e 47. Qual a imagem da igreja que é relatada nesses versos? João 13, verso 35, diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi exatamente isso que Jesus falou aos seus discípulos, que passou a acontecer logo após o Pentecostes. As pessoas olhavam para aquele grupo e diziam: esse é o grupo que cuida dos pobres, porque eles vendiam as propriedades para ajudar os carentes. Esse é o grupo que vive junto, partindo o pão, estudando, orando uns pelos outros. Esse povo é um povo que se ama. Isso era uma coisa nova naquele tempo. O povo foi ensinado a odiar os inimigos, a excluir os que são de outras nações. E era um povo agora que estava aceitando, reunindo. Eles iam para o templo. Uma das palavras mais fortes nesse capítulo 2 é perseverando. Eles perseveravam na oração, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam no templo, eles perseveravam juntos. Por quê, Matusalém? Perseverar é a parte do ser humano, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. A gente, às vezes, está dizendo para as pessoas aceitar o evangelho e as pessoas vivem como se estivesse querendo ganhar a salvação. A Bíblia não diz que a gente tem que pregar para a pessoa ganhar a salvação. A salvação já foi dada, a gente tem que perseverar até o fim na salvação. Essa é uma palavra forte, porque a todo momento nós seremos dissuadidos de arrumar tempo para oração, para leitura, para estar juntos em comunidade, ouvindo, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros. Então, essa foi a imagem que a igreja criou. E a Bíblia diz isso de forma bem interessante, ela diz assim: caindo na graça
de todas as pessoas. As pessoas olhavam para os cristãos nesse momento, na igreja cristã ainda aqui, que não tinha nenhum prédio, né? Nas casas, as pessoas diziam, que povo maravilhoso, eu quero fazer parte disso, porque caíam na graça. O Espírito Santo ia adiante de, olha, essa é a necessidade do ser humano. Além, a necessidade do mundo hoje é a mesma de todos os tempos, amor. O povo precisa ser amado. Tem um pensamento, eu esqueci quem escreveu, que ele diz, as pessoas não se importam com o que você diz, a menos que elas percebam que você se importa com elas. E a gente tem que reaprender isso. Sabe? Antes mesmo de eu querer convencer alguém dos meus argumentos, eu preciso mostrar que eu me importo com essa pessoa. Mesmo que você não concorde, que você não aceite hoje, ela precisa sair da minha presença sabendo que eu sou uma pessoa que ama. E não é um amor de sentimento, é um amor prático. Eu vejo um necessitado, eu tenho que me incomodar. O nu, eu tenho que me incomodar para cobrir. Sabe? O faminto, eu tenho que me incomodar para alimentar. Uma pessoa angustiada, eu tenho que me incomodar para abraçar, para dizer para ela, olha, você não está sozinho. Um enlutado, eu tenho que dar uma palavra. A necessidade do ser humano precisa incomodar o cristão. E as pessoas, quando elas perceberem que a gente se importa, que tem amor em nós, a gente vai cair nas graças dessa pessoa, como a igreja cristã caiu nas graças daquele povo de então. Beleza. Bom, pastor, depois de uma exposição, né, dos principais tópicos da lição, no seu ministério, qual a experiência que o senhor poderia relatar, né, que está contextualizado com esta lição? Meu amigo, várias famílias são divididas, em que o marido está na igreja, a esposa não está. Ou os pais estão, os filhos não estão, e vice-versa. E em alguns casos eu já presenciei que quando a gente sai da nosso local de domínio, a igreja, e vai até as pessoas, sem toda aquela pompa, sem toda aquela liturgia, mas vai como pessoas normais, para confraternizar, para estar junto, a gente quebra muito gelo e a gente constrói muita ponte. E um dos casos mais interessantes era de um marido e esposa em que ela odiava a igreja. E aí nós começamos a fazer pequenos grupos, reuniões informais. Sabe o que é informal? Eu não tinha que cumprir um calendário disso, daquilo, não. Era informal. A gente orava, a gente conversava sobre vários assuntos, a gente fazia amizade, a gente comia junto, a gente fazia lanche, a gente ouvia as pessoas. E, depois de um tempo, ela começou a dizer, esse povo não é como o meu marido. O marido dela era muito chato. Tem muito crente chato, Matusalém. Muito crente que quer ser advogado de Deus e, às vezes, ele quer forçar as coisas. E aí a pessoa, a esposa começou a ver, não, esse povo é diferente. Ela começou a frequentar uma reunião de estudo, que era informal também, com lanche, ela levava o lanche. Ela começou a se empolgar, a falar, não deu outra. Todo o preconceito que ela tinha se quebrou. Ela começou a participar da distribuição de alimentos que a igreja fazia. Ela começou a visitar outras pessoas com as irmãs da igreja, pessoas em necessidade, e ela viu o amor naquela igreja, ela disse, eu quero me batizar. E ela me pediu para fazer o batismo dela, e eu, com muita alegria, fiz o batismo dela. Uma mudança radical apenas porque ela reconheceu que ali naquela igreja, naquela comunidade, havia o espírito do amor, diferente do que o marido mostrava em casa. Às vezes a gente precisa mudar nosso comportamento, nossa forma de abordagem, deixar de querer convencer todo mundo da verdade, apesar de que temos a verdade, mas a gente precisa primeiro convencê-los do amor que nós temos, o amor que nasce em Deus. E isso só é possível quando a gente transforma nosso próprio coração. Não, quer dizer, nós não podemos transformar. Quando a gente deixa Deus transformar nosso coração. Tem um texto, não sei se consigo compartilhar aqui na tela, mas tem um texto fantástico de Ellen White, esse texto aqui. Não sei se você vai conseguir ver. Está vendo aí? Quem usa... Apareceu. Beleza, apareceu aqui. Quem usa a completa armadura de Deus.
e separa algum tempo cada dia para meditar e orar, e também para estudar as Escrituras, estará ligado ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre os que o rodeiam. Note, Matusalém, que o texto inspirado aqui está dizendo que se você tiver a sua comunhão, perseverar cada dia, como os apóstolos, em meditar, orar, estudar, você vai desenvolver uma influência transformadora através do Espírito Santo, claro. Não precisa falar, é influência transformadora e salvadora sobre os que o rodeiam. Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Note, a guia do Espírito Santo. Anelará pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Que texto fantástico, eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Então, eu digo a você, meu querido Matusalém, que começa conosco, tá? Começa conosco, com o nosso preparo, assim como Jesus preparou os discípulos e eles aceitaram e ficaram perseverando em oração uns com os outros, nós precisamos perseverar nesse preparo também, para que as pessoas vejam em nós uma imagem do Cristo que amou, que não murmurou, que se importava com as pessoas e que servia. A gente precisa disso aí, e continuar orando, pedindo que Deus nos capacite, que derrame o seu Espírito Santo. E eu continuo pedindo o dom da cura. E Deus há de responder a cada um conforme a sua infinita sabedoria. Amém. Louvado seja Deus. Passando Amém. para agradecer ao pastor Marcelo pela brilhante explanação, né, e que nós tenhamos a comunhão necessária para que nós possamos ser um reflexo daquilo que Deus deseja em nossa vida. Amém. Né, pelo testemunho, pela ação, assim como a igreja ela criou uma imagem ali naquele contexto, né, histórico, né, que nós possamos também contribuir para que a igreja, para que a mensagem ela tenha, de fato, um brilho diferenciado, que sejamos usados pelo poder do Espírito Santo, assim como os apóstolos, assim Amém. como a igreja primitiva. Pastor, passando para agradecer e pedir ao pastor que agora faça as palavras finais, né, e uma oração também para abençoar o nosso público ouvinte. Bom, as minhas palavras finais são de que perseveremos, irmãos, em orar, confessar nossos pecados, esvaziar de nossas ideias materiais, deixar que Deus cumpra a sua vontade, o seu propósito em nós, né? E aproveitar as oportunidades para sorrir, abraçar, fazer o bem, convidar, ser simpáticos, ser corteses, né? Para que a imagem de Cristo seja vista em nós e as portas se abram para o testemunho. Eu costumo dizer que a ordem de Jesus não é ide, é indo. Enquanto vocês vão pelo mundo, para a faculdade, para a academia, para o jogo do futebol, para o shopping, para o aniversário, enquanto vocês vão pelo mundo, deem testemunho, influencie as pessoas. E é assim que a imagem de Jesus Cristo será suavizada em nós e as pessoas perderão o preconceito e estarão dispostas a ouvir o que Deus quer falar para ela. Que Deus nos dê essa experiência, dia a dia. Vamos à orar? oração? Deus amado, Criador dos céus e da terra, obrigado por tua misericórdia, que não nos deixa tatear no escuro, mas nos deu a sua palavra como luz para nos guiar neste mundo. Obrigado também pelo privilégio de sermos instrumentos teus, chamados para servir como sacerdotes, arautos, missionários, para atrair outros para a tua salvação, o teu reino. É o nosso desejo de servir neste mundo e por toda a eternidade. De servir com nossos familiares, pelos quais pedimos nesse instante. Pedimos ao Espírito Santo que derrame tua influência sobre eles, preparando o seu coração. Se não por nós, que o Senhor envie uma pessoa que possa tocá-los e atraí-los para ti. Usa-nos sempre, dá-nos vitória sobre nossas paixões, traz paz ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado. E a você que está em casa, um feliz sábado,
Agradecemos a sua participação. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. Amém.